um total de 1,5 toneladas de bivalves foram apreendidos, 8 pessoas foram detidas e 13 constituídas erguidas, no âmbito da operação de desmantelamento de uma rede criminosa de comércio deste produto capturado no Rio Tejo. A operação TAGUSCLAMS, a cargo da Unidade de Ação Fiscal, UAF, da Guarda Nacional Republicana, GNR, iniciou-se na manhã de segunda-feira, sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal, DIAP, de Almada, com o apoio da EUROPOL e da EUROJUST. Em comunicado, a GNR explica que a operação visou desarticular uma rede criminosa com dimensão transnacional, que de forma organizada e fraudulenta, se dedicava à apanha ilícita e posterior introdução no circuito comercial, para consumo humano, de bivalves, ameijoa japonesa e pé de burro, com elevados níveis de toxicidade, recorrendo à adulteração de certificados de origem. A rede criminosa procedia à venda de bivalves com origem efetiva no Rio Tejo, mas cujos documentos falsamente referiam a origem no Rio Sado, capturando diariamente dezenas de toneladas de bivalves destinados à comercialização quer em território nacional, quer para outros países europeus. No decurso desta operação policial, adianta a GNR, foi dado cumprimento a 53 mandados de busca, domiciliárias e em empresas, armazéns, veículos e embarcações, 42 em Portugal, 5 em Espanha e 6 em Itália. Em resultado das diligências realizadas, foram detidas 8 pessoas com idades compreendidas entre os 29 e os 48 anos, para além de terem sido constituídas erguidas 7 sociedades comerciais, bem como 6 pessoas. No decorrer da operação foram apreendidas 1,5 toneladas de bivalves, ameijoa japonesa e pé de burro, diverso material relacionado com a atividade, ganchorras, balanças e diversa maquinaria, 120 mil euros em numerário, 25 veículos, 12 embarcações, diversa documentação fiscal e bancária, bem como outra associada à apanha de bivalves e equipamentos tecnológicos e informáticos. Por outro lado, adianta a GNR, no sentido de possibilitar uma eventual recuperação de ativos, foi garantido o congelamento de 6 contas bancárias detidas pelos suspeitos, bem como o arresto preventivo de 3 prédios, de valor ainda não quantificado, da atividade comercial marginalmente desenvolvida pela rede criminosa. Resultou a ocultação à administração tributária de transações estimadas em cerca de 5 milhões de euros, o que, para além de defraudar o Estado português em sede de Imposto de Valor Acrescentado, IVA, Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, IRS, e Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, IRC, lhes permitiu ilicitamente obter significativas vantagens patrimoniais. Os detidos encontram-se indiciados pelos crimes de branqueamento de capitais, associação criminosa, fraude fiscal qualificada, falsificação de documentos e crimes contra a saúde pública. Na operação foram empenhados mais de 200 militares da Unidade de Ação Fiscal, da Unidade de Controlo Costeiro, UCC, da Unidade de Intervenção, UI, e do Comando Territorial de Faro. A operação contou também com o reforço de equipas de digital forense da Guarda Nacional Republicana e com a participação de elementos da EUROPOL, bem como de elementos da Guardia Civil, Espanha, e da Arma dei Carabinieri, Itália. Resolução fundamentada do governo é: atentado à inteligência dos portugueses, acidente junto à Maia envolveu 9 veículos ligeiros, é ou não é? Debate. Movimento Cerquilha Metu em Portugal. Jovem está numa aula no Zoom e na fila em Alvalade. O líder da oposição georgiana foi libertado. Adeptos compram camisola para recordar o título do Sporting. 3 jovens que vão acompanhar o Sporting e nunca foram campeões. Tiroteio em escola na Rússia causa pelo menos 8 mortos. Tarifas no aeroporto de Lisboa subiram quase 5%. Tenho 17 anos, é a minha vida toda à espera do Sporting campeão. Odmira. PR diz que há consequências políticas a retirar. Boa Vista vai a Alvalade ainda a lutar pela manutenção ground force. Marcelo assume que há razões para preocupação. Peregrinos começam a chegar a Fátima. ONS classifica a variante indiana como de preocupação. A acionista da Ground Force diz que pedido de insolvência agrava o problema da empresa.